Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur. Mais uma vez, agradecemos pelo carinho, aonde todos tiveram uma oportunidade de ouvir e de compartilhar a palavra do Eterno e de compartilhar as boas novas, né? As boas novas do nosso Mashiach Yeshua. E, como de costume, nós iremos ler o livro de Gálatas, capítulo 1 e capítulo 2. Já terminamos o livro de Romanos, de Atos. Você pode acompanhar nos vídeos abaixo. Você pode entrar no nosso canal e lá você vê os vídeos, você seleciona o vídeo, você pode assistir os outros capítulos de outros livros, como o livro de Atos e o livro de Romanos. Agora nós iremos ler o livro de Gálatas. Como de costume, nós vamos ler e dando as explicações no decorrer da leitura. Mais uma vez, obrigado a todos. Continuando. Gálatas. Carta de Shaul, emissário de Yeshua, à comunidade de Gálatas. Eu estou usando a tradução David Stan, da Bíblia completa judaica. A Bíblia judaica completa. De Shaul, emissário, recebi meu comissionamento não de seres humanos, nem por mediação humana, mas de Yeshua o Messias e de Elohim Pai, que o ressuscitou dos mortos, e de todos os irmãos que estão comigo. Vejam só, pessoal, quando ele se refere a esse comissionamento, né, a essa missão, digamos assim, ele diz que não foi por meio de pessoas, por mãos humanas, mas foi pela autoridade do Eterno. Nós sabemos que Yehudá Iscariote, ele, né, de acordo com alguns relatos bíblicos, ele saiu para se enforcar. Porém, ele não foi encontrado enforcado, ele foi encontrado em um desfiladeiro lá embaixo, com suas vísceras para fora. Isso está relatado na Brit Hadashah. E após a morte desse discípulo que saiu para se matar ou cometer suicídio, né? Entramos com Paulo, ou seja, Paulo ele entra para fazer parte dos 12. Porém, não foi por autoridade humana que ele veio a fazer parte dos 12. E os 12 e os 11, quer dizer, reconheceram como autoridade do Eterno, e assim ele foi incumbido a divulgar as boas novas. Tanto é que ele passa um tempo, dois tempos, tentando convencer os Yehudim, os judeus, sobre Yeshua, sobre o Messias. Mas infelizmente ele não obteve êxito e o negaram Yeshua, e após o ano 70 nós vimos o que aconteceu. O segundo templo foi destruído. Por que ele foi destruído? Por que veio tantas maldições sobre o nosso povo? Foi justamente porque eles negaram Yeshua. E hoje nós vemos muitos desinformados, aberrações da internet, negando o santo. E consequentemente, virá muitas coisas terríveis sobre essas pessoas. Porque ai daquele que pisar no sangue do Mashiach. Vejam, pessoal, quem conhece de história, quem conhece de assuntos acadêmicos, não se deixa
persuadir por certos ensinos que homens inventam, sem dados históricos e sem dados acadêmicos. Ou seja, não existe nem historicidade, não existe história. As pessoas se baseiam por meio do nada, por meio do nada. Isso é um fato bastante triste que ocorre nos nossos dias. Muitas aberrações da internet, não estou dizendo que são todos, mas muitos que se dizem Yehudim, judeus, e não são. Eu já disse, roubam, eles usurpam da identidade do nosso povo. Infelizmente não lhe pertence. Continuando, Shaul emite uma carta para a comunidade de Gálatas e ele já diz de antemão que ele foi autorizado pelo Eterno e não por homens. Para a comunidade de Gálatas, graças e shalom a vocês, e Elohim nosso Pai, e do Senhor Yeshua Messias, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos libertar do presente sistema mundial maligno, em obediência à palavra do Eterno nosso Elohim. A ele seja a glória para todos sempre. Vejam só, não existe ser humano no mundo capaz, não existe ser humano no mundo capaz de obedecer toda a Torá. Não existe. E está escrito que se você não obedecer a Torá, você desobedece ela por completamente e você se torna um maldito. Vejam só, não existe, pode ser o maior judeu, pode ser o maior israelita da face da terra, mas ele vai descumprir um dos mandamentos. Como está escrito, maldito aquele que não persistir na prática do mandamento. Então, ou seja, nós temos 613 preceitos na Torá. Nós temos 613 preceitos. Eu digo, eu vou cumpri-los. Se eu tropeço se eu amaldiçoo o meu irmão, eu calúnio o meu irmão, eu minto, eu adultero, eu cometo idolatria, eu já descumpri toda a Torá. Então eu se torno praticamente maldito. Como o ser humano não é capaz de cumprir a Torá, Shaul disse, e ele não está mentindo e nem se contradizendo. Ele disse, graças e shalom a vocês de Elohim, nosso Pai, e de nosso Senhor Yeshua Messias, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos libertar do presente sistema mundial maligno, em obediência à vontade de Elohim, nosso Pai, a ele seja a glória para todos sempre. Amém. Então, ele se entregou, ele cumpriu, Yeshua, toda a Torá. Por isso que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Veja, isso não dá espaço para que eu venha dizer agora, então a Torá foi abolida. Então a Torá ela não precisa ser aplicada de maneira nenhuma, pelo contrário, nós obedecemos a Torá. Porém, nós sabemos que mesmo que obedeçamos num todo, se esforçamos num todo, durante toda a nossa vida, em algum momento dela, nós iremos desobedecer. Então, com base nessa cláusula, nessa conclusão, nós sabemos que a nossa confiança é direcionada ao Cordeiro que tira o pecado do mundo, que não pecou e que não errou.
mas obedeceu à vontade de Elohim, do nosso Pai. Aí ele continua: estou estarrecido com o fato de vocês terem me trocado tão rapidamente, ter me trocado tão rapidamente aquele que o chamou pela graça do Messias por outras supostas boas novas, que não são boas novas de forma nenhuma. Vejam, já naquela época, pessoal, já havia um conceito de judaísmo que descaracterizava a essência de Yeshua, que praticamente Paulo chama que parece ser as boas novas. É o que eu sempre digo. As pessoas desconhecem as escrituras, elas desconhecem o contexto judaico das escrituras e inventam religiões parecidas com as boas novas. Isso já acontecia lá na época de Gálatas, que não são de forma nenhuma. A realidade é que certas pessoas estão aborrecendo vocês e tentando perverter as genuínas boas novas do Messias. Mas, ainda que um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, anunciasse a vocês boas novas diferente da que lhes já anunciamos, que seja amaldiçoado para sempre. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer é que o Eterno decretou a Brit Hadashah, a aliança renovada, como muitos chamam, a segunda aliança. Aí tem gente que infelizmente não conhece de Torá, diz: onde está a segunda aliança na Torá? Está escrito lá em Devarim que o Eterno iria fazer uma segunda aliança com o nosso povo, não como a aliança que ele fez com os nossos pais, os passados, mas uma aliança aonde escreverá a Torá no nosso coração. Olha só. E aí ele diz que existe pessoas que tentam fazer isso e ele alerta: se qualquer indivíduo, quem quer que seja, vier vos pregando umas boas novas, que é a palavra do Eterno, de forma distorcida, seja amaldiçoado, gente. Seja amaldiçoado. Um anjo pode ser um anjo, porque ele sabe que o anjo se transforma, o Hassatan se transforma em anjo de luz. Então pode ser um anjo chegar para você e disser: olha, isso aqui é as boas novas. Infelizmente nós temos um relato de dos Mormons, lembra dessa religião chamada Mormons? Eles inventaram outro tipo de Bíblia, tá? Eles inventaram outro tipo de Bíblia, tanto é que as pessoas leem a Bíblia deles, que é de Joseph Smith, parece. Foi ele que teve uma revelação que apareceu o Senhor Yeshua, dizendo ele, Jesus, apareceu para ele e ele disse: olha, reformule todo o Novo Testamento, porque não é esse testamento que eu quero. E aí eles inventaram uma nova religião chamada Igreja dos Últimos Sétimo Dia, dos Elders, né? Então, isso é uma forma de distorção. E Paulo, contemporâneo aos milagres, um parucho, um fariseu, estudando desde o seu nascimento aos pés de Gamaliel, um dos maiores autoridades rabínicas do judaísmo, que fazia parte do Sanhedrin, dos juízes, de 70 juízes de Jerusalém, pessoas nobres, pessoas inteligentes, pai, filho de mãe judia, né, da tribo de Benjamim, falava hebraico, aramaico, grego, latim, falava vários idiomas, uma pessoa totalmente erudita, escolhida pelo Eterno. Ele enfatiza em dizer: pode vir um anjo, pode vir quem quer que seja, seja considerado
maldito. Aí ele diz: anunciamos as boas novas, diferente daquele dia anunciamos, seja amaldiçoado para sempre. Como dissemos, antes repetimos agora: se alguém lhes anuncia boas novas diferente das que já receberam, que sejam amaldiçoados para sempre. Uma pessoa amaldiçoada, gente, essa maldição, está escrito que maldição sem causa não pega, né? E Yeshua enfatizou para que nós não venhamos a amaldiçoar as pessoas. Porém, ele não está amaldiçoando. Esta pessoa já é amaldiçoada. Mas que sejam amaldiçoados, porque são pessoas que distorcem as escrituras, distorcem as boas novas que Yeshua ensinou. Vejam, pessoal, Yeshua, ele andou, testemunhou, aplicou, vivenciou um homem justo, um sadique, filho de Miriam, descendente de David Machia ben Yosef, Machia ben Davi. Vejam que indiretamente, mas participante, a essência do Eterno estava nele. A emuná, a manifestação, as Geonim, as Elohut, que estavam em Yeshua, uma pessoa que viveu entre nós, que se fez carne e habitou entre nós, que carregou um testemunho tão grande que vários historiadores da sua época contemporâneo contemplaram isso. E hoje nós vemos no século XXI indivíduos que têm no mínimo 50 anos ou menos, né? E descaracterizam Yeshua. Vejam, ou você acredita nos homens do passado, ou você acredita nos dados históricos, ou você acredita nos dados arqueológicos, ou você acredita nos dados acadêmicos, nos historiadores, ou você acredita num homem que tem menos de 50 anos, ou mais, ou menos, tanto para menos como para mais, que é ex-pastor. É esse o problema. Ou você acredita nos documentos, nas evidências, nas provas, no testemunho, ou você acredita no indivíduo que tem blá blá blás na boca e, e diz que que Yeshua não é o Mashiach. Aí complica tudo, né? Continuando, aí ele diz: para acaso busco alguma aprovação humana? Não. Desejo a aprovação de Elohim. Eu estou tentando agradar as pessoas. Se eu ainda fizer isso, não seria servo do Messias. Por isso que eu sempre enfatizo: se você está numa comunidade, pode ser judaico ou qualquer coisa, ou igreja, se lá não fala dos seus erros, dos seus pecados, do que você tem que ser corrigir, do que você precisa mudar. Se lá você não ouve correção, cai fora. Porque Paulo ele foi designado, não foi para agradar seres humanos em certas comunidades como essa de Gálatas. Ele não foi lá para agradar ninguém. Ele foi lá para falar a verdade. E se acha que no tempo dele era fácil falar a verdade? Muito difícil. Era perseguido, era apedrejado, era torturado, era preso, esbofeteavam ele, batiam nele, porque falavam a verdade. E se acha que os nossos emissários não falavam a verdade? Falavam a verdade nua e crua. Doa a quem doer. Por isso ele disse: eu não busco a aprovação de seres humanos, eu busco, eu estou agradando pessoas. Ele fala: se eu fizesse, eu não era servo do Messias. Além disso, irmãos, quero deixar algo bem claro: as boas novas que proclamo não são de origem humana. Olha aí, ó.
Eu não as recebi de ninguém, nem me foram ensinadas. Elas chegaram a mim com revelação direta de Yeshua Messias. Vocês ouviram como foi minha vida anterior no judaísmo tradicional. Veja, o judaísmo tradicional que ele se refere é o judaísmo farisaico, é o judaísmo dos parushi. Hoje nós temos o judaísmo rabínico, o judaísmo dos parushi, o judaísmo dos fariseus, o judaísmo dos essênios. Esses eram algumas linhas de judaísmo que tinha na época. Hoje nós temos o judaísmo rabínico. E como ele fazia parte desse judaísmo tradicional, ele diz, ó, como fiz o melhor que pude para perseguir a comunidade messiânica e de Elohim destruí-la, e como pelo fato de ser mais zeloso das tradições ensinadas por meus antepassados, que é a maioria dos judeus de minha idade, progredi mais rapidamente que eles no judaísmo tradicional. Por isso ele diz, no zelo, ele era extraordinário. Ele colocava as tradições na frente da essência de Yeshua. No zelo, ele perseguia, ele torturava, ele matava, ele aprisionava. Primeiro porque ele era cidadão romano e fazia parte do exército romano. E ele perseguia e perseguiu muitas pessoas. Mas enquanto ao zelo, ele era muito zeloso, a ponto de aprisionar e matar pessoas. Veja que o legalismo faz, gente. O legalismo te leva a isso. Sabe aquelas pessoas que agora dizem, eu não como mais isso? Não é porque ela não come. Ela fala que não come mais isso para estar por cima daquele que ainda come. No caso, carne de porco. Entendeu? Ela diz, eu guardo agora o Shabat por completo. Ela não fala porque ela ama guardar o Shabat. Ela fala que ela guarda o Shabat para estar acima daquele que ainda não guarda. Tá entendendo? É esse o problema. Ela diz, eu uso véu agora. Eu estou usando o kippah, o talite. Por quê? Por que ela fala isso? Para estar por cima daqueles que não usam. Eu agora sei de tudo, dos livros, do Talmud, do Midrash, e assim sucessivamente. Ela não fala porque ela ama fazer aquilo. Ela fala para estar por cima de quem não sabe. Esse é o legalismo que eu estou dizendo. E conforme você vai se autoproclamando o chabichão, essas pessoas que vão se autoproclamando o chabichão, cada vez que passa elas ficam mais cegas, elas ficam mais ignorantes, porque desconhecem as escrituras. E essas pessoas, infelizmente, vai sempre cair do cavalo, como o Shaul caiu do cavalo, né? Quando ele estava nesta situação. Aí ele disse, versículo 14 do capítulo 1 de Gálatas, e como, pelo fato de ser mais zeloso das tradições ensinadas por meus antepassados, que é a maioria dos judeus da minha idade, progredi mais rapidamente que eles no judaísmo tradicional. 15. Mas quando o Eterno, que me escolheu antes de ter nascido, e me chamou por sua graça, determinou revelar seu filho a mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei ninguém, e não subi a Jerusalém para ver o que já eram emissários antes de mim. Em vez disso, fui imediatamente à Arábia, e mais tarde voltei a Damasco. Só depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Kefa pessoalmente. E estive com ele 2 semanas, mas não conheci nenhum outro emissário, a não ser Jacó, irmão do Senhor, que é Tiago. Quanto ao que lhe escrevo, declaro diante do Eterno que não minto.
A seguir fui a Síria e Cilícia, mas em Judá, as congregações messiânicas nem sabiam como era a minha aparência. Apenas ouviram a notícia. Aquele que antes nos perseguia agora prega as boas novas da fé que anteriormente procurava destruir. E louvavam ao Eterno por mim. Olha só, vejam só. Agora ele está pregando as boas novas e ele diz categoricamente que ele foi enviado para os gentios. Aos gentios, né? Aos gentios. E veja que ele não se preocupou em ir à liderança. Ele apenas conheceu dois, que era Kefa, um dos principais líderes da comunidade, e Tiago Hatzadik, Tiago Justo, Yaakov Hatzadik, o Justo. Por quê? Porque ele era o principal líder da comunidade, toda, da parte de Yeshua, não da parte do judaísmo tradicional, tá, gente? Da parte do judaísmo de Yeshua, o judaísmo nazareno. Então, ele conheceu. Ele não precisou que ninguém viesse autorizá-lo, mas ele foi autorizado pelo Eterno. Existem muitas pessoas, pessoal, que são autorizadas pelo Eterno. Autorizadas pelo Eterno. O Eterno escolhe essas pessoas. E essas pessoas que são autorizadas pelo Eterno para divulgar as boas novas, essas pessoas não bajulam ninguém. Essas pessoas não são puxa-saco de ninguém. Essas pessoas fazem porque amam o Eterno, porque conhecem o Eterno. E continuando, capítulo 2. Depois de 14 anos, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabá. Levei Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e lhes expus as boas novas que anuncio entre os gentios. Eu fiz. Porém, em particular, os líderes reconhecidos procedi dessa forma por temer que o trabalho atual ou os anteriores pudessem ter sido em vão. Entretanto, eles não forçaram meu companheiro de viagem gentil, Tito. Veja que Tito ele era um gentil e andava com Paulo e com Timóteo e Barnabá. A passar pela Brit Milá, de fato a questão foi levantada porque alguns homens que se fazem passar por irmãos se infiltraram em nosso meio, certo? Se infiltraram no nosso meio. Eles vieram às ocultas para espionar a liberdade que temos no Messias Yeshua e poderem nos escravizar. Nem por um minuto nos submetemos a eles, para que a verdade das boas novas pudessem ser preservadas entre vocês. Além do mais, olha só, aqueles que eram líderes reconhecidos, o que eram, então não fez diferença para mim. O Eterno não julga a aparência exterior, não me acrescentaram em nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiadas boas novas aos incircuncisos, assim como Kefas aos circuncisos. Pois aquele que opera por meio de Kefas, tornando o emissário ao circunciso, também atuou por meu intermédio, tornando-me emissário aos gentios, que são incircuncisos. Por isso, reconhecendo a graça que me foi conhecida, Yaakov, Kefa e Yohanan, tidos por coluna da comunidade, estenderam a mim e a Barnabá as mãos direitas da comunidade, para que pudessem nos dirigir aos gentios, e eles aos circuncisos. Pediram apenas que nos lembrasse dos pobres, dos que nunca me poupei de fazer. Além disso, quando Kefa veio a Antioquia, e eu me pus publicamente a ele, porque estava agindo de forma errada. Veja que um líder, a qual não era constituído pela liderança, mas constituído pelo Eterno, que era Shaul, se opôs fortemente a Kefa, constituído pelo Eterno e constituído pela liderança,
da comunidade. Ele se opôs, viu, a ele. Cadê? Agindo de forma errada. Antes da chegada de certas pessoas da comunidade liderada por Yakov, ele comia com os crentes gentios. No entanto, quando aqueles chegaram, ele se afastou e se separou porque temia a facção que favorecia a circuncisão de gentios crentes. Veja, Kefa estava ali comendo com os gentios que eram incircuncisos. Comendo, almoçando, comendo um lanche, um exemplo. Aí quando chega as pessoas que eram favorecidas à circuncisão dos gentios, ele muda, né? Ele muda de lugar e vai para esses. Por quê? Como eu sempre digo, pessoal, o problema não está na circuncisão. O problema está naquilo que te dá privilégios. Um exemplo, essas pessoas que eram da circuncisão provavelmente eram pessoas nobres, pessoas com status, posições. Então Kefa disse: eu vou me juntar a eles. E isso foi uma atitude errada que Paulo disse. Olha só o que ele disse. E ele se afastou e se separou, porque temia a facção favorecida da circuncisão entre os gentios crentes. Os outros crentes judeus se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabá foi levado por essa dissimulação. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade das boas novas, declarei a Kéfera diante de todos: se você, um judeu, vive como goi e não como judeu, por que está forçando os goinhas a viverem como judeu? É essa a pergunta que eu sempre disse. Quem são vocês? Quem são vocês? Quem nós somos, pessoal? Vejam que os gentios estavam adentrando a comunidade do judaísmo, né? E já havia essa separação. Olha, aqueles ali é do grupo da circuncisão, aquele é do grupo dos incircuncisos. Os incircuncisos são os gentios e são desfavorecidos. E os eram mais ou menos assim. Por isso que eu digo que não é o problema, não é a circuncisão. O problema é a exclusão. O problema é desfavorecer as pessoas. E era isso que estava acontecendo com Kefas. Era isso que estava acontecendo no meio dessa comunidade. Aí ele disse: você é um judeu, age dessa forma? Aí ele fala, aí ele diz, né? Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade das boas novas, declarei a Kefa, né? Aí ele, capítulo 2, versículo 15 de Gálatas. Somos judeus por nascimento e não goim pecadores. Mesmo assim, percebemos que a pessoa não declarada justa por Elohim com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá, mas pela fidelidade decorrente da confiança no Messias Yeshua. Portanto, nós também devemos depositar confiança no Messias Yeshua e nos mantermos fiéis para sermos declarados justos com base na fidelidade decorrente da confiança do Messias e não na observância legalista dos mandamentos da Torá. Pois mediante a observância legalista dos mandamentos da Torá, ninguém será salvo. E é verdade. Você pode obedecer a Torá todinha, que não vai obedecer. Mas se você desobedecer um só mandamento, você tropeça em todos. Veja, a finalidade da Torá não é salvação. Não é para salvar ninguém. A finalidade da Torá, como já está escrito e já está bem declarado isso, que é o quê? Instrução. Instrução. Mais nada. Agora, o que eles estavam fazendo? Se eu cumpro, eu sou melhor do que esse. Se eu obedeço, eu sou melhor do que aquele. Então, havia esses partidos e havia esses grupinhos que se autodeclaravam mais tzadik, santo, do que outros. E era isso que Paulo estava batendo. Isso não pode acontecer. Isso não deve acontecer. Né? Ninguém vai ser justificado
pela sua guarda legalista da Torá. Ninguém. Você pode se autodeclarar, você pode dizer, você pode viver a vida inteira, mas não vai ser justificado por se autodeclarar um verdadeiro tzadik. Você não vai, gente. Mas, se você confiar, depositar a sua confiança em Yeshua, o Mashiach, e obedecer os mandamentos da Torá, em harmonia com a emuná, com a fé, com a confiança, o testemunho, as evidências, as práticas, você vai sim ser justificado, não por você, mas pelo sacrifício de Yeshua. Por isso que é dado toda a honra e toda a glória a ele. Aí ele disse, para ser declararmos justo, né? Ninguém será declarado justo. Se, porém, procurando ser declarados justos por Elohim, mediante nossa união com o Messias, descobrimos que somos pecadores, então será o Messias auxiliar ou cúmplice do pecado? De modo algum. De fato, se reconstruo a escravidão legalista que destruí, realmente me torno transgressor. Tá vendo? Se eu reconstruo, vejam só, voltando aqui, se de fato, se eu reconstruo a escravidão legalista que destruí, realmente me torno transgressor. Ao deixar a Torá falar por si mesma, morri para a interpretação legalista errônea, a fim de viver um relacionamento sincero com o Eterno. Quando o Messias foi executado na estaca como criminoso, eu também morri, para que meu ego, orgulho, não mais viva. O Messias, porém, vive em mim, e a vida que agora vivo em meu corpo, vivo pela mesma fidelidade decorrente da confiança demonstrada pelo Filho de Elohim, que me amou e se entregou por mim. Não rejeito o dom gracioso do Eterno, porque se o caminho para a obtenção da justiça decorre do legalismo, então a morte do Messias teria sido inútil. Tá vendo? A Torá, ela vai salvar. Nós estamos no ano de 5.770 ou 5.780, indo para o ano de 5.781. Final dos tempos. E tem gente que fala que o Mashiach não veio. Se ele tem que vir como servo sofredor, ele tem que vir como servo sofredor, para que possamos confiar e depositar nossa confiança nele. É isso, gente. Confiança, amor sincero, verdadeiro, comunhão na oração, comunhão, você orando sabendo que o Eterno está te ouvindo. Isso é muito bonito. Um outro assunto interessante a respeito da circuncisão é que muitas pessoas dizem, eu vou ser circuncidado na comunidade de vocês. Não. Você vai pedir o Eterno para que o Eterno circuncide o seu coração. Porque você procede de uma nação gentílica. Ou seja, você é gentio. Eu não posso circuncidar gentio. Mas Abraão foi circuncidado. Foi quando? Quantos anos? Com quantos anos? Com 99 anos. E o resto da vida? De 99 anos até 1 ano de idade de Abraão, até a sua juventude. Yeshua não falou com ele? O Eterno não falou com ele? Era um homem excluído? Pelo contrário, foi nesse momento que o Eterno falou com ele. E ele foi declarado tzadik antes da circuncisão. E é por isso que ele é pai de incircuncisos. Por isso que o Eterno já falou, abençoarei a tua descendência. Abençoarei a tua descendência. Ele disse isso para Abraão incircunciso. Após a circuncisão de Abraão,
ele disse para Abraão novamente que abençoaria a tua descendência como as estrelas do céu. Olha só, existe diferença. Eu abençoarei a tua descendência como a areia do mar, incontáveis. Depois, a circuncisão, eu abençoarei a tua descendência como as estrelas do céu. Então, pessoal, isso é muito profundo. Então, gentil não deve se submeter a Brit Milá. Se ele fizer isso, a não ser que seja por causa de fimose, né? Tem muitas pessoas indo para o SUS, fazendo operação de fimose e dizendo que foi circuncidado pelo judaísmo. Tem muita gente usurpando, né? Fazendo essas coisas que não lhes compete, que é uma coisa totalmente imoral, né? É imoral isso, você usurpar de uma coisa que não lhe pertence. Se você quiser, eu vou me submeter à fimose, não tem problema nenhum, uma questão de higiene, uma questão de prevenção para ajudar a próstata do homem, isso é fato, isso é fato, isso é científico, isso ajuda. Tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, eu vou participar da fimose para que aonde eu chegar eu diga que eu sou circuncidado. Você tá usurpando, isso é imoral, tá? Imoral. E a pessoa pode ser circuncidado, como eu disse, circuncidado, olha, eu não aconselho ninguém a ser circuncidado com objetivo para pertencer a um povo ou sei lá o quê. Porque se for por isso que eu digo que é mais válido uma cirurgia de fimose, né? A remoção da pele, aquela coisa por causa da higiene, por causa da sua saúde, é muito melhor do que você se submeter a uma circuncisão ou submeter outra pessoa à circuncisão, pagando por aquilo, fazendo aquilo que não lhes pertence. Quando você vai ver o histórico da sua vida, você tem um histórico. Chega lá de frente com o superior, com o eterno, né? Com o tribunal superior de todo o mundo e de todos os mundos, o Olhando Rabá, no trono branco, quando você chegar lá, e o eterno vai puxar o seu histórico. Olha que bonitinho. O eterno vai puxar o seu histórico, o seu passado, para ver com quem era você. Eu estou falando quem está em débito, tá? Porque quem não está em débito com o eterno, ele lança no mar do esquecimento tudo que você fez. Tudo que você fez, tudo que você fez de errado. E aí não tem como você ir para o trono branco. Mas se você tem um histórico como esses que eu estou falando aí, usurpando, aí você vai para o trono branco. Chega lá, o Eterno vai te mostrar. Olha quem é você. Seu pai ia na missa todos os domingos. Sua mãe ia lá no Padre Marcelo. E você dizendo que era judeu. E você falando que era judeu. E você querendo ser circuncidado. De quem foi que falou para você ser circuncidado? Quem foi? Quem foi? Então, Abraão ele foi justificado em circunciso, tá? Só para ter uma ideia para vocês aprenderem. Então nós acabamos o livro de Gálatas, capítulo 1, capítulo 2. No capítulo 3 e capítulo 4, nós iremos ler nos próximos capítulos, tá? Então fique atento, compartilhe o vídeo, marque o sininho aí, né? Se inscreva para que você fique por dentro dos assuntos do Shiurim que nós estamos disponibilizando para todos. Tá certo? Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua Mashiach, Beshem Yeshua Mashiach. Amém.